Que beleza, que maravilha a gente poder falar da palavra de Deus, não é? Tudo bem contigo? Bom, nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade àquele estudo sobre a derrota de Satanás, né? A derrota do nosso adversário. Eu vibro com isso aí me dá uma alegria tão grande que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente. E os textos bíblicos que nós estávamos falando no último estudo, fala sobre Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Colossenses 1,27, onde diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo que é a nossa vida, Colossenses 3,4, 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, e 2 Coríntios 13,5, Jesus Cristo está em vós, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui uma grande porção da palavra de Deus nos garantindo que somos do Senhor, que temos um dono maravilhoso. E isso, né, quando a igreja começa a perceber a sua posição em Cristo Jesus e o que Deus nos fez tornar em seu Filho amado, então essa igreja vitoriosa começa a confessar esta sorte de confissão. Em vez de falar das suas fraquezas, da sua falta, da sua incapacidade, das suas enfermidades, ela se tornará novamente o corpo irresistível de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai ocupar novamente o seu lugar como a igreja neotestamentária, avançando neste triunfo glorioso da fé. Sabendo da tua relação para com Deus e da tua posição como filho de Deus, como filha amada de Deus, como crente, recriados em Cristo, devemos então lembrar que fomos autorizados a usar este nome maravilhoso, empregar este nome com toda ousadia, com toda autoridade, porque este nome é nosso, este nome pertence a você, este nome controla todas as coisas, controla o universo, controla Satanás, controla as obras do adversário. E este nome foi dado legalmente a todo cristão para usar dele. Lá em Marcos 16,15, nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios. Se podemos expulsar demônios, podemos expulsar as enfermidades que os demônios trazem. Lembra-te, Satanás está eternamente derrotado e a palavra de Deus continua sendo poderosa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, não mudará jamais. Muitas vezes alguns estudiosos da palavra tornam-se inimigos, têm sido inimigos do povo de Deus. Eles tornaram a verdade em filosofia, tornaram a palavra em dogma e credo, quando devia ser como se o mestre estivesse nos falando. A palavra nos fala como falaria Jesus se estivesse aqui presente fisicamente. Ela ocupa o seu lugar, ela ocupa o lugar de Jesus, ela tem a mesma autoridade como se ele estivesse aqui. Então, quando você toma uma Bíblia na mão, seja uma Bíblia, um livro, ou seja, um aplicativo de celular, convém você lembrar que é o livro que tem Deus, que tem vida, o livro em que Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é sempre agora. Ela foi, é e será a voz de Deus. Nunca vai envelhecer, nunca vai ser superada, nunca, jamais. Ela é sempre nova, sempre fresquinha. Ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente, é voz viva dos céus. A palavra é como seu autor, eterna, invariável e vivo.
viva. A palavra são os sopros de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus. A palavra é Deus falando, é parte do próprio Deus, permanece eternamente. Deus e sua palavra são um só. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o verbo é Deus, a palavra é Deus. Jesus era a palavra, e ele vive em mim. Eu leio a palavra, eu me alimento da palavra, e a palavra vive em mim. Quando quero mais de Cristo, eu me alimento da sua palavra. Se quero mais conhecimento dele, aprendo mais da sua palavra. Seguro sua palavra na mão. Tenho a sua palavra no meu coração. Tenho a palavra nos lábios. Vivo à luz dela. Ela habita em mim. A palavra é minha cura, é minha força, é o meu pão da vida, é a própria habilidade de Deus em mim. A palavra é viva com a vida de Cristo. Tudo que ele é, a sua palavra é. A palavra é a minha confissão, é minha luz e minha salvação, é meu descanso, meu travesseiro. A palavra me dá tranquilidade dentro de toda a confusão e conflitos e me faz vitorioso diante da derrota. Ela torna a derrota, para mim, a derrota é vitória em Cristo Jesus pelo poder da sua palavra. Ela me dá alegria, me dá paz. Aonde impera a desolação, a palavra permanece me transmitindo paz. Paz. Aleluia. Nada me faltará. Rios, águas tranquilas. Não trate a palavra como se trata um livro qualquer. O pior hábito é tratar a palavra como se fosse um livro comum. Declaram que ela é a revelação de Deus e ao mesmo tempo recorrem ao braço da carne para socorrê-los quando a palavra promete livramento perfeito. Trata o fato da redenção como se fosse novela bonita. Leem artigos acerca da palavra, comentários acerca da palavra, cantam hinos louvando a palavra, contudo vivem sob o domínio do adversário, confessando continuamente enfermidade, confessando temores, medos, fraqueza, dúvida. A face dessa revelação de Deus, da nossa redenção, do sacrifício substitutivo de Deus, de Cristo Jesus, e do fato de que ele está assentado à destra de Deus, tendo consumado a obra que satisfaz perfeitamente as exigências da justiça e supre todas as necessidades dos homens. Lemos acerca da redenção, cantamos acerca dela, então falamos acerca dela como se fosse apenas uma fábula. Misericórdia! É por essa razão que há tanta gente doente, fraca, medrosa, apavorada. Doença na igreja, o corpo de Cristo hoje. É por isso que os crentes não se mostram corajosos, mas temem as ameaças de Satanás. Tudo se transformaria imediatamente se os crentes concedessem à palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se estivesse aqui na carne entre nós. Ele está me falando, aleluia. Um certo mineiro estava morrendo lá nas serras, lá na Califórnia. Chegou uma serva de Deus e leu João 3,16 para ele. E aquele homem abriu os olhos, olhou para aquela mulher e perguntou: isso está na Bíblia? Sim, está, respondeu aquela senhora. Isso se refere a mim? Claro, meu Senhor, inclui o Senhor. Parou por alguns instantes, ficou quieto, então perguntou: ele não diz mais nada? E ela leu então João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí aquela senhora acrescentou carinhosamente para aquele homem: ele está falando para você. O homem abriu os olhos e declarou: eu o aceito, estou satisfeito. E aí passou para a eternidade. Certo cristão uma vez disse: se eu pudesse saber se ele me incluiu quando nos deu Isaías 41:10, E o que ele diz em Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus, toma essa palavra para você nessa hora, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, não sei se é tarde, manhã ou noite.
Mas receba essa palavra dentro do seu coração. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tá bom? Quer mais? Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está se dirigindo a mim? Eu posso reclamar isso? Eu posso reivindicar isso? Isaías 45:11 diz assim: pergunta-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. Eu posso aceitar essa promessa como minha? É para mim? Você pode aceitar? É para você? João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso foi escrito para você? Foi escrito para mim? Quer dizer que eu posso e nós podemos então clamar a Ele e Ele nos responderá? É o que está dizendo aí. Todos esses textos são para você e são para mim. É como se fôssemos a única pessoa no mundo inteiro e se escrevesse tudo isso para o nosso benefício. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria completa se cumpra. João 16:24. Peça no nome de Jesus e você receberá, para que a vossa alegria se cumpra. Essa promessa é sua. Se aposse dela. Não há dúvida de que pertence a você. É tanto sua como o cheque preenchido no teu nome e assinado pelo teu patrão. Né? O teu extrato bancário, a promessa é teu cheque, é teu extrato bancário. Você pode sacar a importância do banco a hora que você quiser, mas esse cheque não é mais teu do que essas promessas registradas neste maravilhoso livro. Quando necessitado, você pode confessar com ousadia: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando enfermo, você pode confessar ousadamente: pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2:24. Fé na palavra de Deus é fé em Deus. Se você quer aumentar a sua fé em Deus, alimenta-te da palavra dele. Descrer na palavra é descrer no próprio Deus. Quando você crê na palavra de Deus, então você vai confessar alegremente as suas palavras. A nossa atitude para com a palavra de Deus resolve tudo. Enfrenta Satanás dizendo: está escrito. E toda enfermidade, toda doença, todos os sintomas terão que desaparecer. Diz o que Deus diz. Diga o que Deus diz. Satanás não suporta isso. Ele é inimigo derrotado e ele sabe disso. Isso ele sabe, desde o tempo de Jesus ressuscitar como vencedor sobre a morte e o inferno. Ele sempre se esforçou para evitar que a igreja descobrisse isso. Sempre tem obedecido a todas as ordens dos homens que se utilizam da palavra de Deus contra ele e ainda continua a fazê-lo. Quando ele chega a saber que nós descobrimos o segredo de nos utilizar da palavra está escrito, a sua entrega é certa, ele tem que se render. E ele sabe disso. Por isso que ele tenta confundir os homens com filosofias, tenta levar, às vezes, uma pessoa que quer sinceramente servir a Deus a estudar e pesquisar as crenças heréticas, as filosofias vãs, e deixa o cara assim, praticamente com pouquíssimo tempo para se dedicar à palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Vamos ficar por aqui, mas eu estou empolgado. Nós vamos continuar com esse estudo, porque está fazendo muito bem ao meu coração e espero que faça bem também ao seu. Compartilhe este vídeo, curta, assine, inscreva-se no nosso canal, será um prazer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.